Começa agora o Bom Dia Meio... Bom, vamos conversar agora com o deputado Merlong Solano. Tudo bom, deputado? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela presença. O deputado estava reclamando aqui da cadeira. Tá certo. Cadeira não é muito boa para os baixinhos, não. Essa cadeira é meio incômoda. É verdade, deputado. Deputado, muito bom. Vamos falar um pouquinho primeiro do pleito, né, nacional que terminou domingo e que foi para a história, né? Foi para a história. Como é que o senhor analisa a eleição de Dilma Rousseff na reeleição? O fato mais marcante é o resultado apertado, né? A gente imaginava ganhar a eleição, eu sou sincero ao dizer, com uma diferença maior. Isso revela um dado positivo, no meu modo de ver, que é o fato de dois grandes partidos políticos programáticos, como o PT e o PSDB, se fortalecerem no Brasil. Isso é bom para a nossa democracia, que tem na proliferação de partidos um dos problemas. Você não tem nenhuma democracia sólida no mundo com 40 partidos políticos. É difícil, né? Não tem. Na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, não tem mais do que 4, 5, 6, 10 partidos políticos. Hoje nós já estamos em quantos? Aí, chegando nos 40 partidos. Daqui a pouco vai faltar número para dar número a partido político. Há partidos que são siglas de aluguel. Que são siglas sujeitas que têm um dono. O dono é o deputado fulano de tal. Isso precisa acabar. E a eleição sinalizou nesse sentido ao fortalecer dois partidos programáticos. Quem olha para o PT sabe o que é que o PT pensa, quais são as linhas de programas de ação do PT. Quem olha para o PSDB sabe o que é que o PSDB pensa. E isso é bom para a democracia. E o resultado foi uma sinalização importante para nós do PT, no sentido de que alguns ajustes no nosso programa de governo precisam ser feitos para reconquistarmos o apoio da grande maioria da população. Ontem eu li algumas matérias, eu li sobre um colunista do Globo News que ele falava assim, olha, o Aécio realmente foi um fenômeno no sul do país. Mas comparado, por exemplo, à eleição de Serra teve 44,5%, ele teve 48,5,6%. Mas em meio a uma eleição onde a dificuldade financeira do país, né, a parte de economia estava em dificuldade, vem de uma Copa, onde se bateu muito na presidenta Dilma, entre outros fenômenos como a alta do dólar, e ele julgava que esse fenômeno não era esse fenômeno todo, que ele só cresceu 4 pontos. É verdade. Não é esse fenômeno todo mesmo, não. Na análise dele, né? Também eu quero concordo. Veja, por exemplo, em relação ao primeiro turno. Em relação ao primeiro turno, o Aécio Neves só teve 1 ponto percentual a mais do que o Zé Serra em 2010. E, de fato, a conjuntura em 2010 era mais difícil para o Zé Serra. A economia estava num momento muito melhor. O carisma inigualável do presidente Lula embalando de maneira irresistível a candidatura da presidente Dilma. Já agora não, a economia não está mais naquele momento de 2010. A crise mundial, né? Pois é, os efeitos da crise mundial chegaram, continuamos crescendo, mas num ritmo menor do que o que crescíamos naquela época. E outro fator diferencial, o papel da grande mídia. Eu acredito que sem o papel da grande mídia, dos grupos que monopolizam a grande comunicação no Brasil, talvez não tivéssemos tido segundo turno. Você vê uma revista como a revista Veja, alterar o seu plano editorial normal para antecipar uma edição para sexta-feira, combinado com o candidato da oposição, que coloca como primeira pergunta no debate da Globo a questão da capa da revista Veja antecipada para sexta-feira. E aí eu até estranhei, até sorri um pouco, porque quando a presidente Dilma deu aquela resposta muito firme, o Aécio disse assim, não, eu só coloquei essa pergunta aí para poder lhe dar a chance de se explicar. Quando, na verdade, era uma estratégia toda montada no sentido de, já no começo do debate, encurralar a nossa candidata a presidente, que infelizmente não se deixou encurralar. Por que o senhor acha que o Brasil optou pela presidenta Dilma e não pelo Aécio? Porque o país está percebendo os benefícios de um modelo de governo que olha para o país inteiro, Yeltsin. Não olha só para São Paulo e Minas Gerais. Um modelo de governo que não olha só para as metrópoles, olha também para as cidades médias, para as cidades pequenas, olha para as cidades do interior, para as pessoas mais pobres. Não é pouco dizer que pela primeira vez na história do nosso país se combina crescimento econômico com estabilidade, porque por mais que tenham se falado na inflação, ela não passou da meta, e geração de emprego e distribuição de renda. Um governo que tem conseguido combinar a gestão do controle da inflação com o investimento público.
Nós retomamos o investimento público em infraestrutura, as estradas estão reconstruídas, começamos a investir em ferrovias, que era uma loucura esse país não ter ferrovias, investimos em portos, em aeroportos, retomamos o investimento em serviços públicos como a educação. O que está acontecendo na educação nesse país, Edson, é uma revolução. O senhor gosta da gestão de educação? Gosto, sim. Você já está me perguntando. Bom, eu sou professor, né? Sou porque professor justamente não se fala em outra desde coisa. Desde os 18 anos de idade. Pois é, não se fala em outra coisa na cidade, que o melhor nome hoje do PT, técnico, político, que agregaria os dois, seria o seu nome para a educação. A pergunta que eu faço é o seguinte: como petista e militante, se essa missão for dada, é missão cumprida? Eu quero dizer o seguinte, eu costumo dizer que eu sou um militante do PT desde o início, sou fundador do partido. Veja que eu retirei minha candidatura a deputado estadual para atender a um pleito do partido. Exatamente, um pleito do partido, e foi bom. Nós fizemos 5 deputados federais a partir dessa estratégia coordenada pelo nosso governador Wellington Dias. Então eu estou sempre à disposição deste projeto. É um projeto, eu não me vejo fazendo política fora desse projeto. Eu estou sempre à disposição. Eu sou, digamos assim, não sou um general nem um soldado, eu estou no meio termo, assim, um capitão. Mas se derem essa missão, o senhor cumprirá com o maior gosto do mundo. Eu estou à disposição para servir esse projeto em Brasília ou aqui no Piauí. Mas o senhor prefere qual dos dois, Brasília ou aqui? Eu prefiro ficar. Prefiro ficar aqui, prefiro né? ficar. Deputado, deixa eu lhe falar uma coisa. Mas não conversei com o governador Wellington Dias a respeito que essa reunião nem só vai acontecer próxima semana, né? É verdade. Só deve acontecer próxima semana, né? Porque a gente estava cuidando da eleição, e graças a Deus fizemos isso. Veja que o Piauí saiu de 70% para 78%, mais de 78%. Então nós estamos corretos nessa decisão de priorizar a eleição. E diga-se de passagem, é um feito para o nosso estado, por exemplo, ter o senador Wellington lá no palanque da posse. Isso significa dizer, pelo menos para bom entendedor, acho que é isso, que o Piauí terá desta vez uma posição diferente, uma visão diferente da presidenta Dilma. A gente teve a oportunidade de conversar com a presidente Dilma quando ela esteve aqui. Ela está muito grata ao que o Piauí tem feito por ela. Veja, foi a maior votação no primeiro turno. Tanto que ela começou por aqui, né? Pois é, a segunda maior votação no segundo turno. A diferença pouquíssima em relação ao Maranhão, nosso vizinho. Então ela poderá fazer um tratamento em bloco aqui, digamos, Piauí e Maranhão, os dois vizinhos aqui, unidos pelo nosso rio Parnaíba, e dar uma grande atenção ao nosso... Você acredita, por exemplo, que o nosso porto dessa vez... Acho que eu concordo com você, a presença do nosso senador Wellington Dias ali naquele momento, visto pelo Brasil e pelo mundo, já é um primeiro sinal importante do reconhecimento dela. Ele participou tudo de perto. Tudo ali, de perto. Né? Só acho, por exemplo, o porto, essas obras que estão há muito tempo paradas, né? Elas podem... definitivamente, ou ainda o senhor acredita que tem muito que se planejar em relação ao porto? Com relação ao porto, eu sou sincero e quero lhe dizer o seguinte: é preciso primeiro o Estado do Piauí fazer a sua parte. Definir um projeto para o porto. Um projeto que seja pactuado com grandes empresas. De verdade. De verdade. Porto não é coisa de governo só. Na verdade, porto é prioritariamente coisa de iniciativa privada. E tem que ser grandes empresas que digam que estão dispostas a investir no porto e a operar o porto. E vão exportar e importar através do porto tais e tais tipos de produtos. Não adianta também senão gastar você fica o que só gastar. Conversando fiado e falando em porto, como se a inexistência de um porto fosse uma definição certa de atraso, o que não tem nada a ver. O porto pode ajudar, sim. Mas o fato de não ter um porto não é sinal de atraso. Tanto que Minas Gerais é um dos estados mais desenvolvidos do Brasil, né? E nem tem mar. Deixa eu perguntar uma coisa só. Ontem eu vi algumas declarações de alguns deputados. A presidenta Dilma, na minha opinião, foi muito feliz no seu discurso, quando ela falou que disse, olha, o Brasil precisa de uma reforma política, precisa de uma reforma tributária. Ela não falou sobre a redução da maioridade penal, mas acredito que ela deva tratar disso junto ao plebiscito. E ontem eu já vi alguns deputados federais, inclusive de oposição, né, dizendo assim, olha, para votar isso aí que a presidenta quer, que não é ela, é o povo que deseja, né? Nós temos algumas condições. E a história do chantagismo que já começa a exercer, se exercer no governo federal? Pois é, eu fico preocupado. Essa é uma atitude que tem relação com aquilo que eu acabei de fazer. Essa proliferação de partidos dá muito poder a comportamentos individualistas, como esse tipo de comportamento aí. Pessoa que só pensa nela própria. Porque a pessoa sabe que se for chamada a atenção pela liderança, pela direção de um partido, tem sempre um lugar onde ela se abrigar. Aí favorece, fortalece. Eu acho que essa é uma das diferenças em relação ao nosso projeto. Nós queremos cada vez mais democracia, cada vez mais participação. Aquilo que o Congresso tiver dificuldade de decidir,
Colocamos para o povo decidir, através de um referendo, através de um plebiscito principalmente. Com vários questionamentos. Isso, né? você formula os questionamentos de maneira clara, com toda a pedagogia que a gente sabe fazer, que tem especialistas no Brasil todo, para não fazer pegadinhas, não é? Para a população decidir. Se o Congresso tem dificuldade de dizer se deve ou não acabar, por exemplo, com reeleição, vamos perguntar para o povo. Financiamento público de campanha. Vamos perguntar para o povo. Eleição geral, deve ser ou não uma eleição geral só, de cima a baixo, para a gente acabar com essa história do país viver eternamente em clima de eleição. Loucura, né? Eu sou a favor da eleição geral. De vereador a presidente. O povo brasileiro já mostrou que sabe se adaptar às dificuldades tecnológicas, digamos assim. Diziam assim, esse negócio de urna, vai votar em 5 votos, o povo não vai saber votar. Rapidinho a turma aprendeu a dar 5 votos na urna eletrônica e saberá dar... Se divide em 2 dias. Se divide em 2 dias, saberá dar também 7 votos. Mas tem que acabar com essa história que no Brasil não dá mais. Deputado, para encerrar, o senhor acha que dessa vez o secretariado, pelo que já foi demonstrado, inclusive pelo governador eleito Wellington Dias, deverá ser um secretariado bem mais técnico e menos político? Até porque o bloco de partidos não foi tão grande em relação a outras eleições. Pois é, a vitória no primeiro turno, um bloco menor de partidos, favorece uma composição mais técnica. Mas eu gosto de dizer sempre o que eu penso, Gelson. Cargo de secretário é cargo político, mesmo que a pessoa não seja deputado. É preciso que isso fique claro. Porque a sociedade elegeu um governador para ele dirigir o Estado. E o governador não pode fazer tudo sozinho, ele precisa dos secretários. Portanto, os secretários, mesmo não sendo deputado, mesmo não sendo vereador, têm que estar alinhados com o pensamento do governador do Estado. Porque foi quem ganhou a eleição com base num programa e que tem que executar esse programa. Então não faz sentido chamar uma pessoa independente do que ela pense em relação ao pensamento do governador. Essa pessoa tem que estar alinhada com quem ganhou a eleição. Para encerrar, como é que o senhor tem visto, por exemplo, na Assembleia, companheiros seus dizendo que vão contratar isso, contratar aquilo, contratar advogado, contratar contador, que vão fiscalizar todos os dias, qualquer pagamento do governo, que vão fazer uma devassa? Como é que o senhor tem visto isso? Aí é a questão da transição, né? É importante que a gente... Não, mas que vão fazer em relação ao governador Wellington. Ah, sim, agora entendi. Não me preocupa. Essa história do Robert Rio dizer que vai ser o fiscal do governador Wellington Dias não me preocupa em absoluto. Eu não tenho medo do debate de corrupção. Eu não tenho medo de fiscalização. Sempre recebo muito bem o Tribunal de Contas nos órgãos que eu dirijo. Recebo até como uma contribuição ao aperfeiçoamento. E esse é o comportamento do governador Wellington Dias. E é isso que ele diz para todos os seus secretários. Então, o fato de existir lá na Assembleia alguém que se dispõe a acompanhar o nosso governo com lupa, não mete medo no governador Wellington Dias, nem mete medo no deputado Merlong Solano. E as informações que o senhor já recebeu do governo, preliminares, mostram como o Estado está? Pois é. A questão... Estou preocupado, Edson, preocupado, porque embora a gente ainda não tenha recebido todos os documentos, ainda não tenha feito a análise daquilo que a gente já recebeu por completo, mas os prévios... o que já existe permite uma preocupação forte. Você vê, na Previdência, isso está comprovado. O governo mandou para a Assembleia uma lei e aprovou em 24 horas, transferindo obrigações da atual gestão para a próxima. O que é proibido expressamente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o valor de aproximadamente 98 milhões de reais. Deixaram de pagar o déficit da Previdência com recurso da fonte 00, como manda a legislação, e sacaram o dinheiro do Fundo de Capitalização da Previdência, aproximadamente 90 milhões de reais. E mandaram a lei para a Assembleia. Esse dinheiro foi para pagar os aposentados. E o que ficou na fonte 00, que devia ter ido, eu não sei para onde foi. Deve ter pago as prioridades do governo. É um crime duplo. Um crime contra a Previdência, porque descapitaliza o Fundo de Previdência, cuja função é dar estabilidade à Previdência, garantindo que ao longo do tempo haverá dinheiro para pagar as aposentadorias. E segundo crime, um crime contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque está comprometendo a futura administração. Na medida, em que a Previdência tem um déficit todo mês, quando você transfere o déficit atual para o futuro do governo vai ter que pagar 2 vezes. Verdade. O déficit de todo mês... E aí não tem como fazer investimento? Aí como é que vai sobrar dinheiro? Outra preocupação. A questão já publicada pela imprensa, os prestadores, as empresas... Terceirizadas. Já procuraram o Tribunal de Contas, falam em 15 mil pessoas, falam em cerca de 100 milhões de dívidas não pagas. E o que é pior...
uma parte dessa dívida não está empenhada. Ou seja... tem se falado em dívidas não empenhadas em outros segmentos. Dívida não empenhada é um problema, que poderá, inclusive, resultar em falências de empresas daqui para o começo do ano que vem. Uma coisa é certa, de acordo com a lei, um governante não pode pagar o que não está empenhado. Então, eu dou até um conselho às empresas, a construtoras, empresas de toda a natureza. Plantão na secretaria. Exatamente. Façam sua parte agora. Cobrem, procure o Tribunal de Contas, procure o Ministério Público. A imprensa. Procurem a imprensa, procurem o governo, porque as dívidas têm que estar de acordo com a lei, têm que estar empenhadas. E, de preferência, serem pagas dentro do exercício de quem contratou. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado. Deputado, entre linhas aqui, deixou claro que se for dada a missão será cumprida, doutor. A verdade é essa, né? Educação. Qualquer uma. Imagina, diz que é professor que gosta da gestão de educação. Eu vou para o intervalo comercial, volto já.